Efésios 5, do 18 ao 21, nós vamos estar lendo com a ajuda do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os irmãos sabem que eu já contei, eu não escondo para ninguém, quando eu era pequeno, eu fui criado numa outra igreja, que não era a igreja presbiteriana, num contexto que não podia se estudar a Bíblia, e eu tive algumas confusões na minha adolescência, e eu acabei saindo da igreja que eu frequentava, que eu ia com a minha mãe quando eu era pequeno. E a minha mãe, crente no Senhor Jesus, nunca se conformou com eu vivendo uma vida desregrada, longe dos caminhos do Senhor. E ela sempre orava por mim. E quando eu tinha perto ali dos 24 anos, 23, 24 anos, eu conheci a igreja presbiteriana no Brasil, ali na congregação em Vassouras. E eu creio de alma, de coração, que foi ali, naquele momento, numa reunião de oração, que eu fui convertido ao Senhor Jesus e realmente eu quis o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus veio e me alcançou com a sua graça. E eu falo que ali foi o marco da minha conversão, quando eu entendi o quanto eu era pecador, o quanto eu estava perdido e o quanto eu precisava de Deus. E, meus irmãos, aí eu comecei a congregar, eu comecei a me desenvolver na igreja e a minha mãe ficou muito feliz por eu estar servindo a Deus. Um dia, ela encontrou com uma amiga e a amiga de uma outra denominação evangélica falou para ela assim, Gracinha, era o apelido da minha mãe, Gracinha, eu tô triste porque o teu filho está naquela igreja, a igreja presbiteriana. Aquela igreja não tem o Espírito Santo. É triste, né? De estar numa igreja que não tem o Espírito Santo. E a minha mãe, muito simples, sabe? Eu já falei para os irmãos, minha mãe não sabia nem ler nem escrever, sabia assinar o nome dela. Chegou em casa e me chamou, falou, João, como assim? Eu orei tanto por você, para que você voltasse para os caminhos do Senhor, e agora você está numa igreja que não tem o Espírito Santo. E aí eu parei com ela e falei, como assim, mãe? Como não tem o Espírito Santo? Se eu fui convencido do meu pecado, da verdade, da justiça e do juízo, quem faz isso é o Espírito Santo. E abri a Bíblia e mostrei para minha mãe quem era o Espírito Santo, e ela resolveu aquela confusão que ela tinha na cabeça dela a respeito da pessoa do Espírito Santo, que a sua amiga também tinha. Existe, meus irmãos, muitas confusões a respeito da pessoa do Espírito Santo. E hoje, nesse sermão, a gente quer trazer um ensino, eu quero trazer um ensino para os irmãos a respeito da terceira pessoa da Trindade, do Deus verdadeiro, do Espírito Santo, aquele que foi enviado pelo próprio Deus para habitar nos nossos corações. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela tem um formato bem parecido com as outras cartas que o apóstolo Paulo tem escrito. O que ele fez aqui em Efésios? Ele começou com doutrinas e ele trabalha muito bem a teologia em Efésios. Aqui no capítulo 1, ele começa a trabalhar quem é Deus, ele trabalha o ser de Deus no capítulo 1. A carta aos Efésios é um pequeno manual de teologia, porque já a partir do versículo 3 do capítulo 1, ele trabalha quem é Cristo, uma cristologia. Olha, ele trabalhou uma teologia própria, e aqui já a partir do versículo 3 ele trabalha uma cristologia, está mostrando quem é Jesus. Aqui a partir do versículo 2, do capítulo 2, ele trabalha a questão da salvação, a soteriologia, e ele vai trabalhando doutrinas até chegar ao capítulo 3. No final do capítulo 3, ele termina essa questão de doutrinária teológica, e ele parte para quê? Para as aplicações práticas. Ou seja, Paulo está falando assim, uma vez que vocês conhecem isso, agora vocês têm que viver dessa forma. E ele parte para aplicações práticas a partir do capítulo de número 4, até chegar o nosso texto, que está no capítulo de número 5. Lá no capítulo de número 4, a partir do versículo 25, ele vem exortando a igreja a respeito da santidade. E aí nós vamos chegar no versículo 18 do capítulo 5, né, que é um bloco de escrito só, antes dos tradutores inventarem os capítulos e versículos que foram
trabalhado para nossa ajuda, para nosso entendimento, era um texto grego só, e aí ele chega no texto que nós acabamos de ler, que é o versículo 18, a partir do versículo 18. Então nós temos aqui assuntos principais, os privilégios espirituais da igreja e a responsabilidade espiritual da igreja. Essa unidade, essa segunda parte, fala sobre a diversidade dos ministérios edificadores, a conduta moral do crente, isso a partir do capítulo 4, e o enchimento do Espírito, que tem a ver com o texto que nós estamos aprendendo nessa noite. A igreja tem o Espírito, tá? E aí eu já resolvi o problema da minha mãe no passado, e agora estou resolvendo o problema de alguém que possa pensar igual a amiga da minha mãe. A igreja tem o Espírito Santo. Ponto. Fechamos isso. A igreja tem o Espírito Santo porque o Espírito Santo é quem confirma todas as promessas do Evangelho no nosso coração. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nós precisamos do Senhor. E é o Espírito Santo que nos purifica e nos santifica nesse mundo. Então a igreja tem o Espírito. Porém, nós temos aqui uma ordem no capítulo 18. Enchei-vos do Espírito. É uma relação que nós precisamos entender. Como é isso? Como isso acontece? É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite com os irmãos nesse sermão. Como ser cheio do Espírito Santo. É uma vez que nós temos o Espírito Santo e nós temos possibilidade de estar totalmente cheio, como que isso acontece? É sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa nossa exposição nessa noite. Então, primeira resposta que eu tenho a essa pergunta é a respeito dos meios de graça. Meios de graça, que é a palavra, a comunhão dos santos, os sacramentos. Nós vamos ver aqui nesse texto o apóstolo Paulo ensinando nós usarmos os meios de graça para nos enchermos do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui no versículo 18. Não vos embriagueis com o Espírito, com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando o coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu quero trazer um contexto para os irmãos aqui. Nós estamos falando de uma cidade da cultura helênica, grega, em qual adorava a deusa dos Efésios lá, Diana, e também fazia culto a Baco, que era o deus do vinho. Então, os cultos que se tinham lá era regado de bebedeira, regado de embriaguez, e se tinha totalmente uma noção do que era ser dominado pelo vinho. Paulo usa esse contexto cultural e religioso daqueles irmãos, ao qual eles presenciavam para trazer uma analogia, uma comparação contrária. Dizendo, olha, vocês não devem se embriagar com vinho como se embriaga os adoradores de Baco ou de Diana, que perde o controle das suas vidas. E essa palavra dissolução quer dizer desperdício. O vinho traria desperdício. Os irmãos conhecem pessoas que têm vício com alcoolismo, como que a sua vida é desperdiçada. Assim eram os adoradores de Diana, os adoradores de Baco. Mas Paulo fala, ao invés de você fazer igual eles, vocês têm que fazer o contrário. Enchei-vos do Espírito. Os irmãos já começam a entender aí. Já tem algo diferente. Se Baco vai trazer desperdício, e se Baco vai trazer descontrole, o encher do Espírito Santo vai trazer benefício e vai trazer controle. É o que Paulo vai falar depois lá em Gálatas a respeito dos frutos do Espírito, né? Que domínio próprio está ali no meio. Lá no versículo 19 vai falar que se faz isso entoando salmos e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha o que diz aqui Colossenses, que é uma carta irmã da carta aos Efésios. Alguns estudiosos até afirmam que Paulo escreveu Colossenses e Efésios ao mesmo tempo. E nós vemos aqui várias expressões semelhantes. E quando vai falar sobre o encher do Espírito Santo, quando a carta do Efésio fala encher do Espírito Santo, em Colossenses vai trazer a seguinte expressão: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso nos ajuda a entender a carta. Colossenses vai nos ajudar a entender Efésios, porque encher do Espírito Santo diz respeito a se encher ricamente da palavra de Cristo. Então, o meio de graça que nós usamos para nos encher do Espírito Santo é a palavra
de Cristo, é um conhecer a palavra de Cristo. Interessante também, meus irmãos, eu tenho que ressaltar como que esse verbo enchei-vos, ele é apresentado na língua original para nós. Ele é uma ordem, um imperativo, ao mesmo tempo na voz passiva. E é estranho demais isso, porque é uma coisa que Deus está mandando a gente fazer e que ao mesmo tempo se faz em nós. Olha só, ao mesmo tempo eu tenho que fazer, mas eu sei que eu não vou fazer, vai ser feito em mim. Essa é a relação nossa com o Espírito Santo. Eu tenho a responsabilidade de me direcionar a ele, me enchendo ricamente com a palavra de Cristo. Mas quem vai me encher do Espírito é o próprio Espírito. Afinal de contas, ele não é um gás, ele não é um líquido, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Olha o que Filipenses diz no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu estou me direcionando com uma responsabilidade de deixar o Espírito me encher, de desejar que o Espírito me encha, eu tenho que ocupar o meu pensamento de tudo que é bom, de tudo que é puro, de tudo que é desejável, de tudo que é boa fama. Ou seja, daquilo que provém da palavra do Senhor. Reverendo Daniel Santos, meu professor de hebraico, ele conta uma história da época de seminarista dele, que ele tinha um amigo que estava com muita dificuldade no estudo do grego das escrituras sagradas. E ele pegou umas fichinhas, semelhante a umas que eu tenho aqui, a gente faz umas fichinhas assim, para poder botar o vocabulário do grego, e atrás a gente bota a palavra em português. A gente tem que decorar isso, porque o professor cobra isso na prova. E aí o amigo do reverendo Daniel foi lendo a fichinha e foi lendo e decorando e andando pela rua fazendo esse trabalho, decorando, botando aquele vocabulário do grego na sua cabeça. E quando ele conseguiu todo o vocabulário que ele ia usar para a prova, estava tudo já gravado, ele tinha decorado tudo, ele percebeu que ele tinha andado alguns quilômetros já. E ele falou, opa, agora eu vou voltar para o alojamento do seminário de ônibus, porque eu estou longe. E aí ele pegou um ônibus, estava cantando Roberto Carlos no ônibus. Esse cara sou eu. Tadinho do seminarista. Perdeu todo o vocabulário e ficou com a música do Roberto Carlos na cabeça. Que tragédia, né? Que coisa horrível. Mas a pergunta é, o que tem povoado o seu pensamento? A gente tem dificuldade para botar coisas boas na nossa cabeça, mas coisas ruins entram com a facilidade que é uma coisa doida. Entra com muita facilidade. Por quê? Porque a nossa natureza ela é inclinada para o pecado. É mais fácil nós fazermos coisas erradas do que coisas boas. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Já dizia o próprio apóstolo Paulo. Então, o que nós precisamos nos encher? De que nós precisamos nos submeter? A que nós temos que estar sempre diante dos nossos olhos? São discussões a respeito de futebol? Nada de pecaminoso dentro da medida, mas não é sobre isso que deve ser nossa prioridade. A respeito das gírias do momento, nós temos que aprender a falar igual o pessoal fala no YouTube. Não é sobre isso. Isso é o quê? Isso é se embriagar com o vinho que o mundo tem nos oferecido. Sabe, às vezes a gente entende tanto de política. Não é pecado entender de política. É pecado nós entendermos mais de política do que de Bíblia. Às vezes nós defendemos tanta política no Facebook, defendemos tanta política nas redes sociais e não defendemos uma doutrina das Escrituras Sagradas. Por que será? Nós precisamos nos encher da palavra de Cristo, porque esse é o meio que o próprio Deus criou para nos enchermos do seu Espírito. Essa é a primeira lição que eu quero trazer aos irmãos. A segunda lição fala aqui sobre cântico de louvores. Olha que diz aqui no versículo 19 ainda. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Usando a música para elogiar a Deus, né? O mesmo versículo lá de Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. A música é uma ferramenta fantástica para levar essa palavra de Cristo aos nossos corações. Por quê?
Porque a música é um veículo de conhecimento. Sabe, às vezes a gente não quer ficar lá com a música do Roberto Carlos na cabeça, a gente não ouve em casa. A gente não tem um radinho lá, não tem os discos de vinil do Roberto Carlos. Mas passa num comércio que está tocando um negócio, a música fica na cabeça. Porque é mais fácil nós gravarmos. Ainda falando sobre o aprendizado de línguas originais de seminário, muitas vezes nós usamos músicas para guardar conceitos difíceis, de língua que ninguém fala mais, só tem na Bíblia hoje em dia. Então, música é um veículo de aprendizado. Nós precisamos ouvir músicas que cantem as escrituras. Meus irmãos, hoje nós estamos em tempos complicados, hein? Complicado. E nós ouvimos música, nós temos música aí ditas cristãs que só Jesus é de arrepiar os pelos da sobrancelha. Mas nós temos boa música que louva a Deus e instrui a igreja. É para isso que deve ser usada música. Para o louvor a Deus e para a instrução da congregação, para a instrução da igreja. Olha que diz uma música que é do inário canonizado, o inário santo, o inário que é a palavra de Deus do povo de Israel, que é o livro dos Salmos. Olha que diz o Salmo 86, versículo 12 e 13. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Que música maravilhosa! Pena que nós perdemos as melodias do livro dos Salmos. Nós não temos mais as melodias. Mas isso daqui era cantado no templo, na hora da adoração, e cantavam para louvor ao Senhor. Então nós temos que nos basear no inário do povo de Deus, no inário do povo de Israel, da igreja do Antigo Testamento, que era o livro dos Salmos. Por quê? Porque o nosso cérebro, onde guarda a música, é uma área do cérebro, é onde guarda os cheiros, é mesmo o hipocampo, né? Onde guarda as memórias mais profundas. A gente sente alguns cheiros, a gente lembra de coisas da nossa infância. E nessa área do cérebro que é guardada a música. Se você ficar ouvindo música ruim, música que fala coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, que é contrário aos ensinos do Senhor, você vai ficar com esses ensinamentos na sua cabeça, ó, por muito e por muito tempo. Então, o conselho da palavra de Deus para nós a respeito desse assunto é o seguinte: cante louvores, cante as escrituras. Quantos cânticos que nós temos hoje, e louvado seja Deus, nós estamos vivendo num tempo, apesar do movimento gospel, que vive por aí usando o mercado para poder trabalhar uma arte dita cristã, mas que não glorifica a Deus. Apesar disso, nós temos pessoas sérias fazendo cânticos que são escrituras cantadas. Então nós devemos fugir da poluição mental que a música tem como um veículo ali de aprendizado, e ela acaba trazendo coisas ruins quando nós usamos músicas ruins. E nós precisamos usar músicas que louvam a Deus e que edificam o nosso coração. Isso é um jeito de levar a palavra de Cristo aos nossos corações, que é a forma que o texto está nos dizendo que o próprio Deus usa para nos encher do seu Espírito. Seguindo adiante, dando graças a Deus por tudo. Olha o que diz o texto aqui. Dando graças, versículo 20, dando graças por tudo ao nosso Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma forma de uma coisa que vai produzir nós estarmos cheios do Espírito é nós sermos gratos ao nosso Deus. Não adianta, meus irmãos, não adianta a pessoa dizer que está cheio do Espírito Santo e viver por aí murmurando. Nunca está feliz com nada. Nunca está feliz com nada. Um produto de uma pessoa... Você quer saber quem está cheio do Espírito Santo? Vê se essa pessoa é grata por tudo que Deus tem feito na sua vida. Vê se essa pessoa agradece pela salvação. Vê se essa pessoa agradece pela sua família, pelo seu alimento, pelo seu trabalho, pela sua condição neste mundo, que o Senhor tem dado neste mundo, pela esperança da vida, da certeza da vida eterna, é a esperança de estar com Jesus no céu, a esperança que o Evangelho nos traz, uma esperança certa, não é uma esperança efêmera, é uma esperança que é um salto no escuro. Vê se essa pessoa está dando esse tipo de testemunho, porque aqueles que vivem na murmuração não estão com o Espírito Santo, não são controlados pelo Espírito Santo. Olha o que o texto ainda do estudioso, né, sobre esse versículo, olha a forma que ele comenta a respeito de dar graças. Ação de graça significa um grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Pressupõe que a pessoa envolvida nessa atividade reconhece três coisas:
que as bênçãos de que desfruta lhes foram concedidas individualmente, de modo que honestamente não pode atribuí-los a si própria, e B, que é totalmente indigna delas, e C, que essas bênçãos são grandes e variadas. Então, a pessoa cheia do Espírito vai chegar a esse ponto de dar graças a Deus por todas as coisas. O próprio texto de Filipenses, também no versículo 17, continua dizendo: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai glorificar a Deus com a sua vida, vai glorificar a Deus, dar graças a Deus com as suas palavras, vai viver mostrando que é grato a Deus. Recentemente eu vi uma criança que ganhou uma laranja na feira. E era uma criança, né, que não queria laranja, ela queria era a maçã. Mas aí a mãe foi lá e chamou a atenção dela. Falou: olha, agradece o moço da banca que te deu, da banca lá da feira, que te deu a laranja. Porque nós não pagamos aqui. Ele te deu de graça. E você, por essa tua desobediência, você nem merecia a laranja, quanto mais uma maçã. E muitas vezes nós somos como uma criança, essa criança na feira. Nós precisamos aprender a ser grato. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus, a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós, às vezes, somos muito ingratos. Somos muito ingratos. Mas a ação do Espírito Santo em nós nos leva a sermos mais gratos. Cada dia mais sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem sido grato a Deus pelos bens que Ele tem te dado? Lembre-se, olhe para trás. É um exercício que nós temos sempre que fazer. Olhe para trás para 10 anos. 10 anos. Veja quem você era. 15 anos. Quem você era. E olhe agora para quem você é hoje, no que diz respeito à sua vida espiritual, no que diz respeito à sua vida material, no que diz respeito à sua saúde. Sabe? Deus tem te dado muitas coisas boas. E se você é alguém que tem a vida controlada pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você tem que aprender a, cada vez mais, dar graças a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Porque Ele vai te levar a isso. E você vai ser constrangido cada dia mais a ser grato. Você vai parar e pensar, falar assim: opa, eu não estou sendo grato por isso que Ele tem feito. Eu tenho reclamado demais das coisas que não estão do jeito que eu quero. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é levado a ser grato. Se por acaso você tem reclamado bastante, olha, você precisa aproveitar mais dos meios de graça, da palavra, dos louvores, da comunhão com os santos, das orações, para que cada vez mais você se aproprie do que o Senhor está fazendo na sua vida através do seu santo e bom Espírito. Uma última lição que eu tiro desse texto, meus irmãos, é também um produto de ser cheio do Espírito Santo, que é a submissão de uns aos outros no temor do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meus irmãos, essa palavra sujeitar é um termo militar, da ideia de obedecer um comando. Como ali organizando em tropas, está sob um comando de um líder. E isso não é uma coisa fácil para o ser humano. O pecado do ser humano no Éden foi sair debaixo de uma ordem, da ordem do próprio Deus. E a briga por submissão, a briga de se sujeitar uns aos outros, na natureza humana, existe até hoje. Eu falávamos isso pela manhã com os irmãos da classe de escola bíblica, nós temos o problema de rebeldia contra o nosso próprio Deus. O ser humano está em rebeldia com o próprio Deus. E somente o Espírito Santo pode nos levar a obedecer a Deus no que diz respeito à sujeição uns com os outros. E isso vai culminar, meus irmãos, nos relacionamentos pessoais, que nós não lemos o texto, mas a partir do versículo 22 vai falar sobre o relacionamento dentro da família
O capítulo 6 vai falar relacionamento entre pai e filho, lá a partir do 1, e a partir do versículo 5 vai falar sobre relacionamento de trabalho. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele vai conseguir ser submisso, a esposa vai conseguir ser submissa ao marido, porque é dessa forma aqui que o texto está dizendo que ela vai sujeitar a ele no temor de Jesus. O marido vai conseguir ser o cabeça da família, amando a esposa como Cristo amou a igreja, se sujeitando a ela no temor de Jesus, porque é o Espírito Santo que vai levar ele a fazer isso. O filho vai obedecer o pai vai tratar do filho com amor, fazendo isso, e isso é uma sujeição. Engraçado aqui que o texto fala que a disciplina do pai ao filho é a forma que o pai se sujeita a ele, no temor de Cristo. Olha só, se eu deixar de corrigir meus filhos, eu estou quebrando a questão da sujeição aos meus filhos no temor de Cristo. O funcionário vai conseguir ser um bom funcionário, tratando do seu patrão como se fosse a Cristo, e o patrão também cuidando do seu funcionário com dignidade, porque o Espírito Santo que os conduz. Ou seja, em reverência a Cristo, os nossos relacionamentos mudam. Então, se existem pessoas dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo e é um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo pai e uma péssima mãe, um péssimo funcionário, um péssimo patrão, gente, tem um problema aí. Essa pessoa não está cheio do Espírito Santo. Essa pessoa precisa ser cheio do Espírito Santo. É em Cristo que mutualmente conseguimos atender ou compreender esses relacionamentos, porque primeiramente nós nos sujeitamos a Jesus, depois que, como consequência, eu me sujeito aos meus relacionamentos pessoais. Lembre-se sempre que amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Se eu quebrar a questão de amar a Deus acima de todas as coisas, eu não vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu me sujeito a Jesus, depois eu consigo trabalhar, me sujeitar ao meu próximo. Mas isso tudo é marca de alguém cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, concluindo o nosso sermão nessa noite, eu quero recapitular algumas coisas e tratar uma conclusão com os irmãos. Primeiro, o Espírito Santo é Deus, nunca esqueça disso, tá bom? O Espírito Santo não é um gás, o Espírito Santo não é um líquido, não, ele é Deus, ele é a figura do vinho, é apenas para mostrar o contraste entre alguém ser controlado pelo vinho, pela bebedeira, pela embriaguez, que vai trazer desperdício, e ser controlado pelo Espírito, que só vai trazer benefício. Outra coisa, é Ele que nos enche, Ele toma conta da nossa vida, é o próprio Deus que está em nós. Porém, nós temos a responsabilidade de o buscar, de ir até Ele. Lembre-se sempre da questão da responsabilidade humana e da soberania de Deus. É Deus que nos enche, mas ao mesmo tempo Ele manda nós nos direcionarmos a Ele e aproveitarmos os meios de graça, a leitura da palavra, as orações, a comunhão com os santos. É onde nós podemos ler a Bíblia, orar uns com os irmãos, cantar os louvores sempre para que possamos nos encher cada vez com o Espírito Santo. Nós, meus irmãos, temos o Espírito Santo, recebemos isso no ato da nossa conversão. Porém, existe uma plenitude que cada dia mais nós podemos nos encher mais desse Espírito. É quando nós nos tornamos mais fortes para dizer não para o pecado. É quando nós nos tornamos mais fortes na nossa luta, na nossa santificação diária. Então, não perca a oportunidade de estar em contato com os meios de graças, porque saiba você que é o próprio Deus te conduzindo à santificação, ao enchimento da plenitude do Espírito na sua vida. Isso vai ser evidenciado nos relacionamentos. Quando pessoas olharem e falar assim, olha só, aquele irmão lá da igreja, olha, ele ouviu uma coisa muito chata lá no trabalho, mas ele ficou quieto, porque a gente percebeu que ele tinha domínio próprio. Isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. É quando as pessoas olharem para você e falar assim, olha, diante do feminismo que existe no mundo, aquela pessoa optou cuidar da sua família, a amar o seu esposo a fim de ter uma parceria com ele, trazendo benefícios para sua casa que o esposo não tem. Deus colocou na mulher e se sujeita a ele, colocando ele como cabeça da família, e não é nada pesado, porque o Espírito Santo conduz a pessoa. Quando você vê uma luta de pessoas parando e falando assim, olha, a nossa vida está difícil, mas nós precisamos nos entender, porque o divórcio não é opção para o crente.
Não, nós temos que nos entender porque tem como melhorar, é nós buscarmos na palavra, buscarmos ajuda, buscarmos aconselhamento bíblico, não psicologia, não coisas desse mundo, não, Bíblia para a nossa vida. E você vê o casal brigando, lutando para ficar junto, isso é o Espírito Santo trabalhando na vida deles, os enchendo cada vez mais e os levando a uma vida de santidade. Meus irmãos, não perca tempo. Aproveite cada vez mais as oportunidades para estarmos em contato com as bênçãos do Senhor, porque dessa forma nós vamos sentir Deus nos conduzindo a uma vida cada vez mais plena no relacionamento com